E aí, gente, vocês estão prontos para mais teorias? Eu recebi vários comentários no vídeo da Remedy para fazer algumas análises das duas DLCs de Control, para ver se elas se encaixam de alguma maneira naquelas teorias. Então aqui estou eu super empolgada para mostrar para vocês o que eu encontrei. Eu sou a Laís e sejam bem-vindos! Se você ainda não viu o primeiro vídeo das teorias da Remedy, eu sugiro que você volte lá e vá assistir e depois venha aqui para poder ver a continuação. Porque muitas das coisas que eu já falei lá, já expliquei e não vou me aprofundar muito agora. Eu vou ir fazendo resumo das duas DLCs e vou ir explicando onde que pode se encaixar nas nossas teorias. Então já fico alerta que esse vídeo vai ter um monte de spoilers também. Vamos começar com a primeira DLC de Control, The Foundation, ou a Fundação. The Board, ou o Conselho, liga para Jessie e diz que precisa da sua atenção urgente. Conversando pelo telefone vermelho, o Conselho conta sobre a existência de um setor extremamente classificado, a Fundação. Somente o chefe de cada setor sabe que ela existe e só o diretor tem permissão para ir ao local. Uma das coisas interessantes é que é exatamente nesse local que o Watt, o zelador lá da narração principal de Control, é exatamente lá que ele ia tirar as férias. Na hora que ele falou isso, ninguém, nem a Jessie, entendeu o que ele quis dizer. Mas acabou que deixaram isso pra lá. Isso prova mais uma vez que o Watt não é somente um mero humano. Provavelmente ele é uma entidade no corpo de um humano. Ou uma entidade daquelas que imita os trejeitos humanos, como alguns documentos do departamento já explicaram. Porque quando descemos até a Fundação, vemos que ela tem esse nome porque é onde literalmente ficam os pilares que seguram a corporação em pé, e também é o que mantém cada plano existencial no seu devido lugar. Quando a Jessie chega lá, recebe uma transmissão da Marshall, direto da linha vermelha, o que a deixa muito preocupada, porque somente entidades do plano astral ou pessoas mortas conseguem acessar essa linha. Marshall conta que desceu até lá para evitar que o ruído se espalhasse pelo setor, o que significaria uma total ruína para o Boreal e causaria inúmeras mortes. Ela diz que aproveitou que a Jessie estava ocupada lidando com os ruídos dos setores de cima e pôde se concentrar em proteger apenas a Fundação. E como tudo nesse jogo, a Fundação também é um mistério. E é através de documentos espalhados e pequenas conversas aqui e ali que nós vamos descobrindo a história por trás da Fundação. Eu vou ir comentando e mostrando os documentos. Caso vocês quiserem ler, vocês pausam, tá bom? O primeiro documento importante é este que fala sobre as pinturas estranhas que aparecem nas paredes das cavernas. A fundação é como um local de escavação, sendo que essa escavação pode ter sido feita por humanos ou qualquer outra criatura que viveu ali há milênios atrás. O agente diz que a princípio acharam que essas pinturas eram da era paleolítica, por causa do estilo do traçado e das amostras analisadas, mas também encontraram vestígios de outras épocas, até mesmo atuais. O agente passou a se perguntar quem desenhou eles e quando. E uma pessoa? Várias? Uma entidade? Uma comunidade de seres de outra dimensão? Quem foi? Sobre essas pinturas nós não conseguimos muito mais informações ao longo do jogo. Eles nos deram essa informação ali inicial para que ficasse gravado na nossa mente que a Fundação não é somente um local onde pilares se conectam, e que ali é um local que possivelmente abrigou várias eras. E só pelo fato da Fundação ter o poder de manter os outros planos nos seus próprios lugares, enquanto abriga formas de vida, é o suficiente para provar que algumas entidades que passaram por ali com certeza vão além do nosso conhecimento científico atual. Mas encontrei outro documento que fala mais sobre as cavernas. Em certo ponto, um profissional civil foi chamado para mapear as cavernas. Ao que parece, os agentes que encontraram ele vieram bem depois dos que estavam estudando as pinturas, principalmente porque os bilhetes deixados pelo pesquisador das pinturas parecem mais primitivo, nem mesmo tem a logo atual do departamento. O agente reportou que o mapeador era escoltado pelas cavernas, quando conseguiu despistar seus guias e acabou em uma câmara que tinha vários olhos pintados nas paredes. O civil enlouqueceu e precisou ser retirado às pressas do setor.
Então nós temos dois indícios importantes aí. O primeiro é que as cavernas não foram habitadas somente por humanos, já que existem esses lugares que a nossa mente não consegue processar. As férias do Wat são ali, talvez não exatamente, pode ser uma passagem para o verdadeiro mundo do Wat. Todos os pilares e caminhos se convergem ali, então para ir e vir da sua dimensão, At pode usar essas portas. E a segunda é que humanos de várias épocas estiveram nas cavernas, mas que por algum motivo cada geração não passou o conhecimento adiante. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa interveio e fez com que cada geração de humanos que fossem para lá perdesse o contato com as próximas. Ainda no documento das pinturas, o agente diz que reconhece alguma daquelas figuras nas paredes. Ele reconheceu que algumas das figuras eram do passado, outras do presente e outras do futuro. E sim, nas DLCs nós tivemos a confirmação de que o Departamento Federal de Controle viaja no tempo. Os próprios chefes de pesquisas e das áreas de monitoramento usam essas informações privilegiadas do futuro para poder ajudar nas suas pesquisas. No primeiro vídeo da teoria, eu comentei que o Departamento Federal de Controle provavelmente foi criado por seres humanos e até uma versão muito mais moderna da Monarch. Só que depois de encontrar todas essas informações falando sobre outras entidades, coisas que seres humanos não conseguimos processar, eu comecei a ficar na dúvida de que talvez fosse isso mesmo. E num certo ponto eu quase joguei fora essa teoria de que o departamento foi criação humana. Até porque várias das tecnologias usadas no departamento vieram dessas cavernas, que nós sabemos que não foi produzida por humanos. Desse relatório, vemos como o pesquisador achou uma nova fonte de energia inumana lá embaixo. Então ele adaptou ela para usarem para alimentar o departamento. Elas são essas caixas luminosas e as várias máquinas que elas ligam. Quer dizer que as cavernas são bem mais antigas do que o departamento, mas também quer dizer que o departamento de controle já existia antes de alguém encontrar essas cavernas. Então eles tinham certas tecnologias, mas não aquelas que eles encontraram depois das cavernas. Então eu ainda não posso descartar a ideia de que a corporação foi criação humana, que na verdade se aproveitou de tecnologia que foram encontrando por aí pelo caminho durante as suas pesquisas. E a cada novo avanço que eles faziam, cada novo objeto de poder contido, eles acumulavam mais poder e conseguiam se conectar mais e mais com os outros planos. Então, para mim, o que aconteceu é, as dimensões sempre estiveram ali, os planos sempre existiram, porém nós não tínhamos contato com eles. E nós passamos a ter contato depois que essa grande corporação evoluiu tanto a nossa ciência que abriu portas, começou a viajar entre essas dimensões, mas que sim, a primeira coisa que aconteceu foi uma organização humana que se desenvolveu ao ponto de conseguir contatar entidades. E aqui nós vamos para uma parte muito intrigante. Existem 3 documentos que contam que, em alguma das gerações, o setor de contenção caiu inteiro dentro das cavernas, por causa dessas mudanças bizarras que acontecem no prédio, dessas que aparecem em Control também. Sabe essas mudanças que a Jessie faz? Isso é algo comum de acontecer lá, mas em algum momento houve uma mudança tão grande que levou o setor de contenção inteiro para dentro da caverna. Isso é muito importante de saber porque o conselho ele proíbe qualquer um de ir até as cavernas. Tanto que o próprio setor de contenção nem sabia que ele existia. Do nada eles estavam trabalhando e do nada, puf, eles estavam no meio de um monte de cavernas estranhas. Então isso não foi ocasionado pelo conselho e muito menos autorizado por eles. Então exerceram ali uma força muito mais forte que o próprio conselho. Deu para ver que essa força não se importa se o conselho quer ou não. Essa é a primeira forte indicação de que o conselho não é a grande mente que está por trás de todas as criações. Como eles se vendem para nós no primeiro jogo, né? E mais pra frente tem mais indicações. Aqui estão os 3 documentos que falam sobre o desabamento do setor dentro das cavernas. Pausem se quiserem ler. Continuando, Jessie descobre que o ruído conseguiu invadir a fundação e está tentando consumir tudo. Um dos pilares foi destruído, fazendo com que o plano astral começasse a invadir o setor da fundação. O conselho se viu obrigado a dar uma nova habilidade para Jessie, a de manipular os cristais do plano astral. Vocês lembram que lá no primeiro vídeo eu já falei que eu não confio no conselho? Então, depois dessas DLCs eu não confio nada. Percebam que os cristais são um tipo de matéria que existe no plano astral, o plano em que um conselho existe. Mas por causa dessa invasão de setores,
o conselho teve que ceder esse poder de manipulação para Jessie, para que ela pudesse salvá-los. Se eles já tinham acesso a esse poder, por que nunca deram para Jessie? Teria facilitado toda a trajetória dela até ali. Eles não deram porque é um risco para eles. Esse poder específico altera a matéria na dimensão que eles vivem. Percebem que isso pode ser um risco para eles? Isso mostra que eles não confiam nos diretores. Nem mesmo na Jessie, que salvou eles várias vezes. Pensem comigo o seguinte: se as pessoas mortas se conectam com o plano astral e ele é a morada do conselho, não seria lógico dizer que o plano astral é como a vida após a morte para nós? No primeiro vídeo eu chamei ela de plano mental, ou da consciência. Mas e se for basicamente isso, só que somente quando essa consciência está livre do corpo físico? Poderia o conselho ser seres humanos que transcenderam após a morte ou são apenas outras entidades? E de novo a gente entra naquele ponto que eu falei lá no primeiro vídeo, de que provavelmente o conselho são sim humanos que provavelmente já morreram e que conseguem se conectar a esse plano astral e que transcenderam e daí viraram aquele triângulo de ponta cabeça. Talvez eles não sejam entidades, apenas humanos mortos. Até porque a arrogância do conselho é algo bem humano. Só que então veio a DLC AWA, que é a DLC do Alan Wake. This feels familiar. I can't seem to... I've forgotten it. I'm sorry. My name is Alan Wake. E finalmente conecta de vez os dois universos, do Control e do Alan Wake. E essa nova DLC me ajudou bastante a enxergar certas outras possibilidades. E sim, eu vou começar a intercalar a história das duas DLCs, então vai acompanhando o raciocínio. Na DLC Alan Wake Event, ou AWE, Jessie ouve um chamado de um homem estranho, pedindo para que ele vá até o setor de investigações. Mesmo sem entender bem, ela vai e usa o transporte misterioso até aquele hotel que conhecemos no jogo base, o Ocean View Motel. Lá vemos portas com símbolos estranhos gravados, mas antes de irmos para a porta do Alan, vamos focar em duas outras portas desse corredor. Existem duas portas com símbolo triangular, uma de frente para a outra. Um dos triângulos está com a ponta invertida e o outro está com a base voltada para baixo. O triângulo representa a Santíssima Trindade. É um dos símbolos religiosos e espirituais mais influentes do mundo. Dependendo do contexto e da posição em que ele aparece, pode representar a mente, o espírito e o corpo, o passado, o presente e o futuro. Egípcios acreditavam que as pirâmides eram pontes para se comunicarem com suas divindades. No cristianismo, é comum ele representar a ascensão do mortal para o divino. Eu lembro que durante as minhas pesquisas eu encontrei vários artigos que falavam que o triângulo apontando para cima representava, além de todas essas outras características que eu falei, também representava o masculino. E o triângulo voltado com a ponta para baixo representa o feminino. Só que todas as fontes que deram essa informação não sabiam de onde é que essa informação tinha saído. Eu procurei mais a fundo para saber essa relação do gênero dentro do triângulo para ver se tinha alguma coisa ali que poderia ser utilizada para teoria, só que aí eu descobri que esses significados dos gêneros foi dado muito depois da criação do símbolo do triângulo e foi a partir da sua própria sociedade, foi uma decisão da sociedade patriarcal que gosta de separar as coisas apenas dois gêneros. Então lá no início não existia essa coisa de gênero dentro do triângulo. Então eu descartei essa parte, e o interessante é que depois eu encontrei um documento dentro do jogo que fala exatamente sobre esse assunto. O agente responsável pela investigação das pinturas notou esses triângulos e decidiu pesquisar mais a fundo. Ele fala sobre a Santíssima Trindade, sobre as culturas e povos diferentes, e ainda fala que essa bobagem sobre representar o masculino e feminino é isso, uma bobagem patriarcal. E ainda nos dá a data precisa em que ele esteve nas cavernas, 1964. Voltando para as pirâmides das portas, o triângulo para baixo claramente se refere ao conselho, já que ele é a conexão que vem de cima para baixo, da divindade para nós mortais. E a porta com o triângulo para cima, possivelmente é o próprio Boreal ou a Terra, ou a tecnologia que existe nela para que nós possamos alcançar o conselho, que é o plano astral. Então é a passagem do mortal para o divino.
Mas então, se o conselho é a cabeça de toda essa bagunça, por que ele tem uma porta ali? Se compararmos essa porta com o que tem nas outras portas, não faz sentido que uma entidade tão poderosa como o Conselho se disser, não faz sentido que eles estejam ali. Porque tudo que tem ali são anomalias. Então, por que o Conselho está classificado como uma anomalia? A menos que o Conselho não seja assim tão dono da verdade quanto ele vende para nós. Para contextualizar, vamos ver as outras portas. Na porta da frente da do Alan, tem um símbolo que parece com um C dentro de um círculo com um tracinho para baixo. Eu procurei muito para encontrar o que poderia ser e acabei chegando à conclusão de que os símbolos nas portas são combinações ou adaptações de símbolos que usamos. Pegando a forma mais básica, o círculo, encontrei o símbolo círculo dentro de um círculo, que representa os astros e a vida universal, a perfeição do ecossistema que coexiste em ordem ou dentro de um caos controlado. Mas e se abrirmos portas nesse universo? Há religiões africanas que acreditam na proteção do círculo. Quando ele está fechado, o mal não consegue sair ou entrar. E se algo saísse? Acredito que essa porta contém um espécime que interfere nas outras dimensões a um nível universal. Lembrando que essas portas não são cativeiros, as entidades ali podem entrar e sair de maneira controlada. Não sei controlada por quem, mas existe ali sim um controle. Um agente de campo foi mandado para investigar o hotel. Ele teve uma experiência horrível que ficamos sabendo através de uma fita que encontramos durante o jogo. Depois, existe esse relato de um colega de trabalho, dizendo que o agente de campo pelo menos conseguiu gravar sombras no corredor antes dos aparelhos pifarem. Ele conta que estava em um dos quartos quando escutou outra porta se abrindo. Então ouviu passos pelo corredor que pararam bem em frente ao seu quarto. Alguma coisa sabia que ele estava ali e foi cumprimentá-lo. Vão mantendo todas essas pequenas informações em mente, porque depois nós vamos conectar tudo. Ao lado tem uma porta com o que parece ser 2 círculos com um olho no meio. Poderíamos dizer que é o olho que tudo vê que aparece na religião cristã e em assuntos Illuminatis. Mas tudo que envolve o jogo é baseado em formas geométricas, cálculos, consciência versus físico. Não acredito que eles colocariam um símbolo tão pontual como esse, sem mais nem menos. Então vamos para o básico de novo. 2 círculos convergindo. Eu sou de humanas, então eu tive muito trabalho para lembrar onde é que eu já tinha visto isso. Mas eu achei. Se tratando de um jogo puramente científico, colocar em fórmulas de cálculo famosas não é de estranhar. Essa aqui se chama relações métricas do círculo. E quando estão um sobre o outro, se chama cálculo de interseção. Serve para medir a área em que 2 estão existindo no mesmo espaço, e quase sempre é representada dessa forma. Isso se encaixa porque tudo no jogo gira sobre a influência que um plano tem no outro. O ponto no centro pode significar que o importante ali é o que tem na intersecção, e não o resto dos planos. Mas também pode ser o ponto no círculo. De acordo com Nicolade de Matos, pesquisador e autor de livros de símbolos, essa figura representa a existência do divino no mundo terreno. Se combinarmos as duas formas, partindo para outra porta, parece que tem um símbolo ali que são vários quadrados configurados de uma forma bem particular. Como vocês podem ver, parece algo tribal. Quando olhei a primeira vez, lembrei dos maias e incas, então foquei a busca em civilizações antigas que tinham rituais esotéricos. O que encontrei foi o Tiwanaku, uma das mais importantes civilizações incas que existiu. Essa palavra está relacionada com o termo Taipicaya, que significa pedra no meio. Acreditava-se que essas ruínas marcavam o centro do mundo, de forma exata, e foi um local de rituais durante séculos. A civilização Tiwanaku é tão antiga que sua língua não existe mais, por isso pesquisadores têm tanta dificuldade de entender as ruínas. Além disso, existem 2 estruturas chamadas de Porta do Sol e Porta da Lua, de novo fazendo menção a planetas e universo. E antes de irmos para o significado da porta mais aguardada, eu vou ter que cortar esse vídeo porque tá ficando muito longo, a bateria da minha câmera já vai acabar. Então fiquem de olho que logo sai a segunda parte e nós vamos começar já com a porta do Alan Wake e várias outras partes dessa teoria. Não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo se você gostou. Até breve!